meus queridos e minhas queridas, videoaula de história de hoje. Na aula passada a gente parou na página 27. Hoje a gente vai dar continuidade na página 28, falando sobre a fonte histórica 5. E também a gente vai falar um pouquinho das habitações no mundo antigo. Na fonte histórica 5, por que são construídas as casas grandes? Os homens pré-históricos moravam nas florestas, à beira-mar, perto de um lago ou de um rio. Como não eram numerosos, não tinha necessidade de morar em casas grandes e altas. Eles habitavam cavernas ou cabanas de madeira e de pedra, que eles mesmos construíram. Então, nem tinha necessidade dessa casa, né? Então, esse texto foi escrito aí por Marie-Pierre Perdrix e Daniel Perdrix, né? Temos aqui Marie-Pierre Perdrix e Daniel Henon. Então, escreveu esse texto. O texto é do livro Os Homens da Pré-História, São Paulo, editora Exception, 1991. Você vai preencher a ficha da fonte histórica envolvendo essa fonte histórica. Data da fonte histórica, quando foi? 1921. Foi escrito o título da obra, Os Homens da Pré-História. Esse texto é um texto informativo. O que é um texto informativo? É um texto que traz informação sobre como eram as moradias do passado, como eram, onde viviam as pessoas da pré-história, né? E os autores são dois, né? Marie-Pierre Perdrix e Daniel Henon, que está lá no início, no finalzinho aí do texto, tá aqui, ó, no início o nome dos dois autores. O texto que você acabou de ler trata de casas da pré-história. Responda. Onde moravam os seres humanos pré-históricos? Tem lá no texto falando, né? O homem ele vivia nas florestas, à beira-mar, perto de um lago ou de um rio, certo? Então tem lá no início, onde moravam nas florestas, à beira-mar, perto de um lago ou de um rio. Então, agora, gente, a gente já falou sobre essa fonte histórica na página 28. Você vai agora fazer a leitura da página 29. Vamos lá? Vamos conhecer como eram construídas as casas das pessoas em outros tempos e lugares. A gente vai ver como eram as habitações do Egito Antigo. As primeiras casas egípcias foram feitas de junco e mais tarde um tijolo de barro, misturado com palha e areia e deixado secar ao sol. As casas da população eram simples, tinha poucas mobílias e as pessoas costumavam dormir no telhado devido ao calor. Como essa daqui, ó. Eles costumavam morar aqui, ó, dormir aqui no telhado devido ao calor, não tinha perigo antigamente, né? As casas da cidade do campo eram diferentes. No campo, as casas dos camponeses possuíam apenas um aposento para acomodar toda a família. A janela era apenas um buraco na parede e o chão era de terra batida, era de barro, tá? Terra batida, a gente fala de barro, não tinha nenhum cimento ou cerâmica, não, tá? No campo, as crianças brincavam fora da casa e na cidade, como as ruas eram estreitas e movimentadas, tinham de brincar dentro do teto das casas. As casas dos egípcios, por exemplo, aí tinham um pouquinho mais ricos, eram maiores e com mais cômodos para acomodar a família. Possuíam muitos quartos, banheiros, cozinha e local para guardar os alimentos, como trigo e cevada. O chão era de ladrilho e as paredes e o teto eram pintados. Ladrilhos eram pequenas pedrinhas, tá certo? Ó, as casas diferentes da que era mais simples, que não tinha dinheiro, tá? Agora, continuando, temos só a fonte histórica falando um pouquinho mais dessas casas, tá? Morando na cidade, como seria sua vida? Tá falando dessa casa do povo do Egito Antigo, tá? Na cidade, algumas pessoas moravam na pobreza e outras em luxo surpreendente. Muitas construções eram imensas e magnificamente decoradas. Havia templos com paredes pintadas e portões enormes, ladeados por estátuas como ouro que brilhava à luz do sol. Todos os templos e o grande palácio do faraó eram circundados por altos muros, acima dos quais se podia ver o topo das palmeiras que sombreavam os amplos jardins. Talvez você morasse, então, se você não fosse rico, se você morasse em beco estreito, mal cheiroso e apinhado de gente,
mas podia andar por estradas ladeadas de esfinges e por avenidas de imponentes edifícios governamentais, grandes celeiros e depósitos. As ruas eram cheias de pessoas que corriam apressadamente. Mercadores, mensageiros do templo, artesãos, soldados e ricos e senhores. E as pessoas que tinham tempo conversavam e olhavam o movimento. Então, se você fosse do Egito, você poderia viver em palácios que eram cobertos com esfinges, tinha ouro, ladreado, ou você morar nos becos próximos, que não eram tão luxuosos. Essa fonte histórica ela foi escrita por Jacqueline Morley e Jamie John. Como seria sua vida no Antigo Egito? Que é o texto. São Paulo, Spin, 1996. Você vai completar a ficha aí sobre essa fonte histórica. A data da fonte histórica foi escrita em 1996. O tipo de fonte também é um texto informativo dizendo como eram as casas, quem morava na cidade na época do Antigo Egito. E o tipo de quem escreveu foi Jacqueline Morley e Jamie Jones, tá certo? Para finalizar na página 31, após a leitura do texto da fonte histórica 6, morando na cidade como seria sua vida, com auxílio do professor responda. Segundo o texto, de que forma as pessoas viviam no Egito Antigo? Então, no Egito Antigo tinha duas formas de viver, né, que a gente viu. Quem tinha dinheiro, algumas pessoas elas moravam na pobreza, né, em becos apertados, estreitos, e alguns viviam no luxo, que eram os egípcios, né, os faraós viviam em prédios luxuosos, com ouro, que brilhava a luz do sol. Então, a diferença era essa. Tinha gente que vivia na riqueza e tinha gente que vivia na pobreza, né? Em becos estreitos ou em luxos, como casas com ouro que brilhava, com muros enormes que rodeava, circuncisava, né? Circundados por muros as casas. E pessoas que viviam apenas nas ruas, com ruas com mau cheiro. Então, vocês podem colocar assim um pouquinho sobre isso. Na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre as habitações na Grécia Antiga. A gente viu sobre o Egito Antigo, como era na Grécia Antiga. Então, gente, foi isso. A gente termina a aula de hoje termina por hoje a aula. Espero que vocês tenham entendido. Faça a leitura novamente do texto se tiver alguma dúvida. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.